Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa apresentação. Meu nome é Larissa Lopes, sou aluna de Medicina do 8º período e aluna de Iniciação Científica orientada pela professora Cláudia Vasconcelos, pertencente ao Departamento de Neurologia da Escola de Medicina e Cirurgia. O título do meu trabalho é Fatores Clínicos e Neuroradiológicos relacionados à progressão de incapacidade cognitiva em pacientes com esclerose múltipla. E hoje eu apresento, na jornada de iniciação científica do ano de 2020, os resultados parciais dessa pesquisa em andamento. Bom, o que teremos nessa apresentação será a discussão da introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusões parciais. Vamos lá. Como forma de contextualização do tema, começaremos com a definição da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença crônica, desmielinizante, progressiva, de caráter inflamatório e sem cura. As áreas de inflamação no sistema nervoso central acometem a bainha de mielina, bem apontada aqui na seta. Essas áreas de inflamação, elas podem ser vistas nos exames de imagem, principalmente na ressonância magnética, que é o padrão ouro para a detecção dessas lesões. E essas lesões podem ser vistas em regiões corticais, justacorticais, periventriculares, infratentoriais e até mesmo na medula. Ou seja, a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central. Bom, e como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Nós juntamos dados clínicos que correspondem à idade, sexo, história familiar, alguns sintomas sugestivos, inclusive a ocorrência de surto. O surto na esclerose múltipla é algo muito importante, porque é um evento neurológico agudo, ou seja, o paciente chega até o consultório ou chega no departamento de emergência reclamando de algum evento neurológico agudo. Ou ele está sentindo alguma diferença de tato, ou ele não consegue levantar braço ou perna, não mexe o rosto direito. Então, muitas vezes, pode até ser confundido com um evento isquêmico cerebral, o AVC. Alguns sintomas também que podem ser vistos na esclerose múltipla são sintomas medulares. Como assim? Bom, às vezes a pessoa pode chegar com paraplegia, com incontinência urinária e com incontinência fecal, e esses sintomas serem revertidos pela pulsoterapia, que é um tratamento com corticoide feito dentro de um ambiente hospitalar. Além desses dados clínicos, nós aliamos os exames laboratoriais. Nós solicitamos alguns exames para realizar o diagnóstico diferencial, principalmente com lúpus e outras doenças autoimunes, e também nós solicitamos o líquor, para a gente faz a punção lombar e vemos se existe nesse material a presença de bandas oligoclonais específicas. Além dos exames laboratoriais, nós realizamos também os exames de imagem, principalmente ressonância magnética, como eu já mencionei, é o padrão ouro para a detecção de uma nova lesão. E na ressonância magnética, a gente vê principalmente em T2, que as lesões são bem melhor vistas. Bom, além de aliar os dados clínicos, exames laboratoriais, os exames de imagem com os critérios de McDonald, de 2017, que são bem utilizados, nós avaliamos os sintomas. E quais são os sintomas característicos da esclerose múltipla? O paciente pode chegar com uma dificuldade de deambulação, perda de força, perda da acuidade visual, alguns distúrbios de sensibilidade cutânea, que podem ser desde a falta do tato ou até mesmo a sensação de formigamento. Alguns pacientes se queixam de memória, fadiga e depressão e do prejuízo cognitivo. O que eu gostaria de ressaltar é que essa dificuldade de deambulação, a perda de força, podem ser vistos em eventos agudos, nos surtos da doença, e também como resquícios de um surto.
Ou seja, o paciente ele pode começar a ter dificuldade de deambulação e permanecer com a dificuldade de andar, né? Aí também pode acontecer com a perda de força. Os sintomas, pelos sintomas a gente define que tipo de esclerose múltipla a gente está falando, né? Existem majoritariamente 3 tipos: o tipo remitente recorrente, o progressivo primário e o progressivo secundário. O divisor de águas para esses 3 tipos são os sintomas. Na esclerose múltipla tipo remitente recorrente, o paciente ele alterna remissão, que é um período sem sintomas, com os surtos da doença, que são períodos com sintomas. Na forma progressiva primária, existe uma progressão dos sintomas de forma evolutiva. Então, aquele paciente ele começa a exibir sintomas e esses sintomas tendem a piorar e eles não retornam ao seu padrão anterior ao surgimento desses sintomas. Já no progressivo secundário, existe uma leve transformação da esclerose múltipla remitente recorrente para a progressivo secundária, ou seja, o paciente ele, começa alternando remissão e surto, mas chega um momento que ele começa a acumular esses sintomas de forma lenta e progressiva. Bom, a esclerose múltipla é uma doença que acomete adultos, principalmente do sexo feminino e mulheres jovens. Não quer dizer que pessoas do sexo masculino não sejam acometidas. Também são, porém em menor proporção. E é uma doença que gera inúmeras capacidades, tanto físicas quanto cognitivas. Cerca de 80% dos pacientes com esclerose múltipla se tornam desempregados em 15 anos de doença. Isso é um dado muito importante, porque esses pacientes são atingidos por essa doença em idade economicamente ativa, ou seja, esses pacientes são afastados do seu trabalho e isso diminui a qualidade de vida deles, além da própria doença. Bom, é visto na literatura que lesões corticais implicam em maior progressão de incapacidade. Incapacidades essas que podem ser tanto físicas quanto cognitivas. Mas as lesões corticais implicam principalmente na incapacidade cognitiva, que é uma queixa frequente no ambulatório. Bom, então pesquisar sobre os marcadores clínico-radiológicos que estão nessa doença pode proporcionar ao paciente um tratamento individualizado, além de evitar o aumento do custo gerado pela descontinuidade do trabalho dele. Ou seja, definindo-se marcadores clínico-radiológicos de forma precoce, você evita que esse paciente seja afastado do seu trabalho. Alguns pacientes serão afastados de alguma forma, porque a doença pode ser progressiva e os sintomas se acumularem. Mas como a forma remitente recorrente é a mais comum, esses pacientes podem ser detectados de forma mais precoce e receberem um tratamento individualizado. Bom, vamos agora aos objetivos. O objetivo do trabalho é avaliar a correlação entre as lesões corticais e os status cognitivos de pacientes com esclerose múltipla do tipo remitente recorrente que frequentam o ambulatório de neuroimunologia do GAFRE. E qual foi a metodologia que utilizamos? Bom, nós selecionamos pacientes acima de 18 anos, diagnosticados com a forma remitente recorrente e com mais de 2 anos da doença, sem progressão da mesma. Foram avaliados também dados como sexo, ancestralidade, escolaridade, EDSS. O EDSS é uma escala que nós utilizamos para avaliar a incapacidade física. E o uso de drogas modificadoras da doença, que são do tratamento da esclerose múltipla. Bom, além dos dados demográficos, dados clínicos, nós aplicamos uma bateria de testes neuropsicológicos chamados BICAMS. O BICAMS, ele envolve 3 testes.
o Symbol Digits Modalities Test, que é um tipo de teste utilizado com símbolos, o California Verbal Learning Test e o Brief Visual Memory Test Revisor. Então, esses 3 testes, eles são responsáveis por avaliar o status cognitivo, principalmente de memória desses pacientes. E, além disso, nós utilizamos a ressonância magnética com sequências avançadas de e psi, que são mais sensíveis para detectar lesões corticais. Bom, nos resultados, nos 18 pacientes que por hora foram avaliados, a maior parte foram caucasianos, do sexo feminino, em segunda linha de tratamento, não tendo queixa de memória e não apresentando inatividade profissional. Além disso, a maior parte deles apresentavam mais de 15 anos de escolaridade. Mais de 15 anos frequentando e estudando. Bom, a gente observou que o grupo de pacientes como um todo teve um pior desempenho em todas as tarefas do BICAMS, ou seja, quando comparados a amostras da população sem a esclerose múltipla, eles tiveram um pior desempenho. Além disso, foi visto também que pacientes com a inatividade profissional possuíam mais queixas de memória. Outros resultados que podemos observar também foi que quanto maior a escolaridade, melhor o desempenho no teste, principalmente no CVLT, que é o California Verbal Learning Test, que faz parte da bateria BICAMS. Ou seja, o principal dado que observamos foi a correlação estatisticamente significante entre o pior desempenho global no teste BICAMS e o maior número de lesões córtico-subcorticais. Isso indicou pior performance dos pacientes em algum dos 3 domínios, em pacientes com maior carga lesional. Isso era uma hipótese que tínhamos levantado ao fazer o estudo e que nessa amostra foi vista. Ou seja, nós observamos que uma menor pontuação foi vista no teste e foi associada a maior número de lesões corticais. Ou seja, o paciente que apresenta maior número de lesões vistas em ressonância magnética, ele apresenta prejuízo cognitivo constatado pela menor pontuação no teste BICAMS. Além disso, a gente espera com esse estudo que a gente detecte essas incapacidades físicas e cognitivas precoce, para que esse paciente seja detectado e que não venha futuramente ser afastado do seu trabalho. Além disso, a gente também quer avaliar a cognição de forma rotineira desses pacientes nos consultórios médicos. Além disso, traçar uma conduta individualizada com treinamentos cognitivos conforme a necessidade. E, obviamente, a redução de impacto em qualidade de vida e empregabilidade desses pacientes que apresentam essa doença. Bom, eu agradeço a todos pelo tempo disponibilizado para a visualização da minha apresentação. Estou muito grata por ter apresentado e aguardo vocês em outras oportunidades, tá bom? Até!